Deus nos abençoa com riquezas. Deus quer ver você rico, carros na garagem, negócios prosperando. Basta que você acredite, abra a carteira e ofereça a seu Deus tudo o que puder. Palavras ditas por um famoso pastor evangélico. De fato, muitos servos fiéis de Deus no passado, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Salomão, apenas para mencionar alguns, eram ricos. Mas significa isso que Deus fará com que todos os seus servos fiquem ricos? Por outro lado, será que o fato de alguém ser pobre indica que não tem a bênção de Deus? A bênção de Jeová, esta é o que enriquece, e ele não lhe acrescenta dor alguma. Diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. Será que o texto bíblico de Provérbios quer dizer que Deus abençoa os seus servos com riquezas materiais? Alguns acreditam que sim. A Bíblia descreve casos em que Deus abençoa os servos fiéis com riquezas materiais. Alguns exemplos são Jacó, Jó, o rei Salomão. Por outro lado, a Bíblia conta a história de vários outros adoradores de Deus que, apesar de fiéis e obedientes, eram pobres. Com certeza Deus não estava punindo alguns com pobreza ao passo que recompensava outros com prosperidade. Jesus ensinou seus seguidores a ter uma atitude equilibrada com relação ao dinheiro quando lhes disse que deviam parar de estar ansiosos pelas coisas materiais. Mateus 6:25. Quando colocada em prática, a orientação da Bíblia resulta em bênçãos, especialmente em sentido espiritual. Provérbios 10:22. Mas também proporciona outros benefícios. Por exemplo, a palavra de Deus instruiu os cristãos: o gatuno não furte mais, antes, porém, trabalhe arduamente. Efésios 4:28. Ela também declara que quem trabalha com mão indolente será de poucos meios, mas a mão do diligente é a que enriquecerá a pessoa. Provérbios 10:4. Cristãos honestos e esforçados que seguem esses conselhos muitas vezes são empregados que os patrões valorizam. Isso pode ser uma bênção. A Bíblia também ensina os cristãos a evitar o passatempo ganancioso da jogatina, a prática corrompedora do fumo e o hábito debilitante da bebedice. 1 aos Coríntios 6, 9 e 10. 2 aos Coríntios 7, 1. E Efésios 5, 5. Os que acatam essas advertências notam que gastam menos dinheiro e que sua saúde melhora. Entretanto, não devemos nos basear nos benefícios materiais como a única evidência de que alguém tem a aprovação e a bênção de Deus. Por exemplo, Jesus expôs a pobreza espiritual de alguns cristãos em Laodiceia quando lhes disse: Tu dizes, sou rico e adquiri riquezas, e não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és miserável, e coitado, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 13:17. Em contraste, aos cristãos de Esmirna, que eram pobres em sentido material, mas ricos espiritualmente, Jesus disse: Conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2, 9. É provável que esses cristãos tenham passado necessidade às mãos de perseguidores por causa da sua fidelidade, contudo possuíam riquezas muito mais valiosas do que prata ou ouro. Provérbios 22, 1. Hebreus 10:34. Jeová Deus abençoa os esforços dos que se empenham em fazer a sua vontade. Salmo 1, 2 e 3. Dá-lhes a força e os meios para enfrentar provações, sustentar a família e buscar primeiro o reino. Salmo 37, 25. Mateus 6:31 ao 3. E Filipenses 4:12, 13. Portanto, em vez de encararem os bens materiais como a bênção principal que podem receber de Deus, os verdadeiros cristãos se esforçam para ser ricos em obras excelentes. Desenvolvendo um relacionamento achegado com o Criador, os cristãos entesouram para si seguramente um alicerce excelente para o futuro. 1 Timóteo 6:17 ao 19. Marcos 12:42 ao 44. Deus disse aos israelitas do passado: ninguém deve ficar pobre no teu meio. Isso era possível porque a lei que Deus deu continha provisões para cuidar dos pobres e até para o perdão de dívidas. Deuteronômio 15, 1 ao 4. 7 ao 10.
Assim não deveria haver pessoas pobres entre os israelitas, porque Jeová prometeu abençoá-los. Mas essa bênção dependia de se obedecer à lei, coisa que os israelitas não faziam. No entanto, assim como aqueles que tinham pouco em sentido material não haviam sido necessariamente desaprovados por Deus, também o fato de alguém ter muito não era necessariamente sinal da bênção dele. Muitos servos fiéis de Deus eram pobres. O profeta Amós era um humilde pastor de ovelhas e trabalhador sazonal. Amós 7:14. Nos dias do profeta Elias, quando houve uma fome em Israel, ele dependeu da hospitalidade de uma viúva pobre, cujo suprimento escasso de farinha e azeite foi milagrosamente mantido. Nem Elias nem a viúva ficaram ricos. Jeová supriu apenas suas necessidades básicas. 1 Reis 17, 8-16. Imprevistos talvez levem alguém à pobreza. Acidentes ou doença podem impedir uma pessoa de trabalhar temporária ou permanentemente. E a morte pode fazer com que crianças fiquem órfãs e mulheres, viúvas. Mesmo essas circunstâncias adversas não são sinal da desaprovação de Deus. O relato de Noemi e Ruth é um exemplo acalentador do cuidado amoroso de Jeová por aqueles que passam dificuldades. Embora Noemi e Ruth tenham ficado muito pobres quando seus maridos morreram, Jeová Deus as abençoou e fez provisões para cuidar de suas necessidades. Ruth 1:6. 2:2-12. E 4:13-17. Fica claro que pobreza não é sinal da desaprovação de Deus. Aqueles que são fiéis a Jeová Deus podem confiar nas palavras do rei Davi. Eu era moço, também fiquei velho, e, no entanto, não vi nenhum justo completamente abandonado, nem a sua descendência procurando pão. Salmo 37:25.